E vamos prosseguir. O professor Medina já está a postos e desejo a ele muito sucesso aqui na fala, mas antes vamos falar um pouquinho, relembrar o tema. Ele vai falar para a gente sobre funções dos tribunais superiores no direito brasileiro, transformações recentes. Essas transformações serão bem enfatizadas por ele. Prestem bem atenção e compartilhem, né, absorvam o máximo que puderem. O professor José Miguel Garcia Medina é doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É visiting scholar na Columbia Law School, em Nova York. É também docente e investigador da Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha, na Espanha, num estágio pós-doutoral, em convênio com a Unipar. É professor titular da Unipar e também professor associado da UEM. Foi membro da comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal para a elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil brasileiro em 2015. Todas essas credenciais e muitas outras que aqui não estão por ser um currículo encurtado, né? O currículo dele é muito mais extenso que isso, trazem a certeza de que é um dos referenciais doutrinários do nosso país no processo civil. Com o senhor professor Medina, a atenção qualificada dos nossos acadêmicos. Seja bem-vindo. Obrigado, meu querido amigo Gleiton. É para mim uma honra, um verdadeiro privilégio estar aqui com você novamente. De fato, conversávamos um pouquinho antes, né? E conversava com você, conversava com todo o pessoal que está aí, que, aliás, também já aproveito, já saúdo, a Mariceles, né? A professora Mariceles, professora Valéria, professor Pagani, que também falou um pouquinho antes, enfim, professor Prandi, né, que está também trabalhando na organização deste magnífico evento, enfim, todo mundo que certamente não vou lembrar de tanta gente, tantos nomes que estão trabalhando nessa organização, que eu sei que dá muito trabalho, né? Eu já organizei vários eventos e vocês que estão aqui nos assistindo não fazem ideia do trabalho que dá. Então, minhas homenagens a todo mundo que está aí trabalhando e meu agradecimento. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu gosto muito de todo mundo que eu acabei de nominar aqui e tem muito mais gente na Universidade Paranaense de que gosto muito e a quem sou muito grato por tudo que fizeram na minha vida, pela parceria, pela amizade, pelo carinho. A Universidade Paranaense é muito importante na minha história. Eu sou professor na Universidade Paranaense desde 1998. Eu ainda não havia concluído o meu doutorado e são, então, 23 anos de história com a Unipar. E depois, quando concluí o doutorado, mais um pouquinho de tempo, comecei a dar aula, a ser professor também no programa de mestrado, e ali, mestrado em Direito, e ali tenho desenvolvido, desde então, minhas pesquisas, boa parte delas têm sido transpostas para artigos, para livros, e quando eu soube que esse evento tinha como foco a pesquisa acadêmica na área do direito, eu fiquei ainda mais contente, ainda mais feliz em poder participar. Eu não tenho tanto tempo assim para falar com vocês, porque, como disse o professor Pagani, o mais importante vem na sequência, não é? Que diz respeito à apresentação dos trabalhos, das pesquisas que vocês, acadêmicas e acadêmicos, têm feito. E eu gostaria de iniciar dando um testemunho bem pessoal mesmo, meu. Cada um tem uma história diferente para contar, mas a minha história pessoal, na minha história pessoal, depende tudo que eu sou hoje, sobretudo na minha profissão, como advogado, como professor, como escritor, eu dependo da pesquisa que eu fiz desde o começo da faculdade. Claro que quando a gente está começando a faculdade é tudo diferente, a gente ainda está aprendendo, tem um monte de conceitos que a gente está começando a formar ainda, e vocês vão perceber que essa trajetória não termina nunca, porque a gente sempre tem que estar estudando, se atualizando, tem que estar sempre pensando em coisas novas, coisas diferentes que vão acontecendo, e são sempre desafios novos, desafios diferentes. Mas me recordo hoje quando, no início da minha faculdade, ainda ali no terceiro semestre da faculdade,
eu gostava muito, na época, de direito penal e comecei a fazer um projeto de pesquisa. Os nomes são diferentes dos nomes que a gente usa hoje, mas basicamente um projeto de pesquisa. Meu primeiro projeto de pesquisa foi sobre pena de morte. Veja, estávamos então ali na minha época, né, quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso, em 1991, a Constituição de 1988, esse espírito de democracia, vamos chamar assim, àquela época era algo bastante novo. Para vocês terem uma ideia, durante a minha faculdade eu tive professor de Direito Constitucional, que é excelente professor, inclusive, um entusiasta da Constituição, mas ele temia que essa história de direitos fundamentais, que eram previstos na Constituição, então novíssima Constituição de 88, era algo que não iria pegar. Então, alguém de vocês poderia dizer assim, mas por que pesquisar pena de morte em 1991, se a gente tem uma Constituição, a Constituição de 88, que veda, ao menos como regra, a pena de morte, né? Tem umas situações excepcionalíssimas lá, mas veda a pena de morte. Nós não temos a pena de morte, pelo menos não como pena prevista na lei. Mas, naquele contexto, pessoal, esse negócio de Constituição, de direitos fundamentais, de Estado democrático de direito, era algo relativamente novo. E percebam vocês que, passadas décadas daquela época, hoje, mais uma vez, a gente volta a discutir sobre problemas, sobre eventuais fragilidades da nossa democracia. Mas, voltando àquela época, fiz pesquisa em direito penal. Meu professor, meu orientador na época foi o professor Racanello, ele era professor de direito penal, se aposentou depois de algum tempo, faleceu há poucos anos, saudoso professor Racanello, que me inspirou na pesquisa, né? Na sequência, eu comecei a estudar direito civil, a pesquisar direito civil, comecei a fazer pesquisa em direito civil com outros professores, com o professor Alaércio Cardoso, depois também com o professor Vanderlei de Paula Barreto, e conversava um pouquinho antes, inclusive com o professor Pagani, que quando eu estava na faculdade, o meu negócio era direito civil. Eu queria ser civilista, eu queria ser um estudioso de direito civil. Tanto é que eu ingressei no mestrado, depois em 1995, em direito civil comparado, né? Minha primeira professora no mestrado, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dela, foi a professora Maria Helena Diniz. Tive algumas disciplinas com ela, e por algumas razões ali, no decorrer do mestrado, acabei migrando para direito processual civil. E eu achava muito esquisita a minha trajetória naquela época, veja, curtíssima trajetória, né? Eu estava, então, quando entrei no mestrado com 22 anos, eu estou agora prestes a fazer 50 anos, daqui a alguns dias, né? E eu achava estranho esse negócio, porque eu estudava direito penal com o professor Racanello, e daí, então, toda aquela ideia de direito constitucional, direitos fundamentais. Daí comecei a estudar direito civil, né, com o professor Alaércio, o professor Vanderlei, fazer pesquisa com eles e tal, e eu me encontrei naquele negócio ali, eu disse, olha, eu vou ser civilista. E daí eu comecei a fazer mestrado em direito civil e depois acabei migrando para processo civil no mestrado, mas continuava professor de direito civil. Eu dei aula de direito civil por muitos anos, né? Durante muito tempo, né? Por muito tempo ainda, de direito civil também. E o tempo foi passando, terminei o mestrado, terminei o doutorado, me tornei professor no programa de mestrado aqui da Universidade Paranaense, que considero a minha casa. Eu amo essa universidade, considero que faz parte da minha história. E as coisas foram acontecendo, sou advogado hoje. O professor Gleiton acabou de mencionar, né, um convênio entre a Universidade Paranaense e a Universidade de Sevilha, na Espanha, me propiciou fazer aquilo que muita gente chama de pós-doutorado, né? Um estágio de pós-doutorado, que não é um título acadêmico, uma pesquisa que a gente faz depois do doutorado. E naquela época, pessoal, mais ou menos ali em 2009, 2008 e depois 2009, eu comecei a sentir falta de voltar a estudar com profundidade aquilo que eu estava estudando lá no começo da minha faculdade, né, que era direito constitucional, estudos de direito constitucional, que foi o objeto da minha pesquisa que eu desenvolvi enquanto estive na Universidade de Sevilha. Inclusive, o professor que esteve comigo lá, o professor espanhol, o professor Ángel Tinoco Pastrana,
ele, como professor convidado meu, ele vai proferir uma palestra daqui a alguns dias no programa de mestrado, na disciplina que está sob minha responsabilidade. E tudo junto e misturado, porque uma coisa interessante, né? Eu, quando estava na faculdade e comecei a fazer mestrado, o meu negócio era ser pesquisador e professor. Eu gostava, como gosto muito até hoje, talvez não seja tão bom nisso, quem sabe um dia eu me torne um bom professor, mas eu gostava muito de ser professor, sabe? Eu nunca gostei de viajar de carro, tenho muito problema na coluna, né? Então isso é muita dificuldade para mim, ficar ali horas andando de carro ou até de avião, sofro muito com isso, mas eu gosto muito de estar em contato com os alunos, com a pesquisa, conversando sobre isso, né? E daí, então, com o fruto dessa pesquisa que eu acabei desenvolvendo nesse pós-doutorado, vamos chamar assim, na Universidade de Sevilha, eu acabei escrevendo estudos de direito constitucional, viraram um livro de direito constitucional. Né? Com o passar do tempo, né, eu trabalhava também muito com direito civil, também no programa de mestrado, né, com o professor Fábio Caldas de Araújo, que é magistrado e é professor também na Universidade Paranaense. Nós escrevemos juntos um livro de civil, direito civil comparado, e eu gosto muito do que eu faço. Eu consegui, de alguma maneira, fazer com que se encontrassem, né, as coisas de que mais gosto. Eu gosto muito do direito. Eu não escolhi direito por vocação. Sinceramente, eu posso dizer aqui para vocês, né, eu venho, estudei bastante, certo, antes da faculdade e tal, mas a minha principal preocupação era estudar para poder sobreviver de alguma coisa, porque a vida não é fácil nem justa, e ciente disso eu sabia que tinha que identificar uma profissão. E minha primeira escolha foi ser professor. Eu queria, como quero até hoje, ser professor, e por conta das pesquisas que eu fiz no mestrado, é que eu comecei, de fato, a ter uma advocacia um pouquinho mais intensa. A minha dissertação de mestrado foi sobre recurso extraordinário e recurso especial. Na minha época, para minha infelicidade, né, não tinha pesquisas, por exemplo, monografia de final de curso, essas coisas que hoje a gente tem, né, o trabalho de conclusão de curso. Então, meu primeiro trabalho mais pesado, vamos chamar assim, denso, foi no mestrado, e ali eu fiz a dissertação de mestrado sobre recurso extraordinário e recurso especial, se tornou um livro, hoje está na 7ª edição, e por conta desse trabalho é que eu vi a minha advocacia começar a crescer. Né? Eu comecei a ser procurado para elaborar recurso especial, elaborar recurso extraordinário, fazer pareceres sobre essa matéria, acompanhar, né, processos relacionados a esse tema nos tribunais superiores, né? Montei um escritório depois com meu sócio até hoje, né, o Rafael. Em 2005 a gente tem um escritório, graças a Deus, bem consolidado, e o foco do meu escritório, eu faço questão de insistir nisso com todo mundo que ingressa no meu escritório, e no nosso escritório a gente estimula muito isso, que os advogados e advogadas, assim também estagiárias e estagiários, né, enfatizem a pesquisa. Né? Eu insisto que o pessoal que advoga no meu escritório, né, faça um mestrado, faça um doutorado, seja professor, seja professora, sempre que possível. Porque, pessoal, talvez isso não seja realidade em outra área do conhecimento, em outra área do ensino, né, em outra área da ciência. Mas no direito, embora seja possível, e eu, sinceramente, eu gostaria muito de um dia, talvez, mais para frente, ser apenas entre aspas, né, mas poder me dedicar predominantemente à atividade como professor, mas eu considero que é impossível, né, a gente ser um advogado, é impossível ser um magistrado, né, sem que a gente desenvolva de maneira intensa a pesquisa. E eu vou dizer para vocês, às vezes eu encontro, né, algumas pessoas falando assim, olha, eu não gosto tanto de ler, sobretudo nesse contexto moderno, recente, né, essa época de redes sociais, em que tudo é escrito muito curtinho, a gente escreve um texto, são posts no Twitter, no Instagram, imagem, e agora tem esse negócio de dancinha no TikTok, que eu não entendi direito como é que esse negócio funciona, eu acho que eu nunca vou entender, mas assim, não deixem de pensar o seguinte, não tem como eu ser
estudante, professor, advogado, magistrado, promotor de justiça, delegado, diplomata, né, defensor público, qualquer que seja a profissão que você, minha querida acadêmica de direito, que você, meu querido acadêmico de direito, qualquer que seja aquilo que você queira desempenhar na sua vida no futuro, tudo tem a ver com a pesquisa, né? Você nasceu para ser pesquisador. E tem um ponto, como disse, às vezes alguém fala assim, mas poxa, eu peguei um livro aqui, um livro comprido, um livro longo, um livro extenso, um artigo difícil de ler. Tem que treinar, né? No meu caso, eu não tinha saída quando me formei, eu tinha boleto para pagar e eu percebi que era aquilo que eu tinha que fazer. As contas chegam, né? As contas chegam. Então, teve coisa que eu não gostava de fazer que eu aprendi a gostar. É treino, né? Sem querer falar de religião aqui, mas é algo parecido, né? Se você estuda um pouco a espiritualidade, você percebe que a oração também é algo que exige treinamento. Às vezes você fala, poxa, não faz sentido esse negócio de ficar orando para mim. Pois é, tem treino para isso. A gente aprende a isso, né? A gente aprende a orar. A mesma coisa a gente aprende, claro, mutatis mutandis, né? A gente aprende a estudar. Então, se eu posso deixar aqui, claro que eu estou começando a falar, nem comecei a falar do tema da exposição ainda, mas se eu posso deixar alguma coisa aqui para vocês de mensagem, sobretudo porque estamos hoje neste evento dessa natureza, um evento acadêmico de pesquisa na área do direito, gostem, continuem gostando, não desanimem, não deixem ninguém desanimar vocês. A pesquisa é tudo na área do direito, né? Hoje, para ser advogado, você tem que ser pesquisador. Hoje, para ser um magistrado, você tem que ser um pesquisador. Nós, no programa de mestrado em Direito, nós temos um monte de magistrados, e eles, magistrados, juízes, e eles mesmos, né, dizem como eles melhoraram no exercício da sua profissão, né, por estarem fazendo aquilo ali, por terem feito aquilo ali, né? Então, assim, não é só uma questão de vaidade, é questão de realmente a gente melhorar dia a dia, gradativamente, um pouquinho de cada vez, né? Um pouquinho de cada vez. Então, eu agradeço demais a todo mundo que eu já nominei aqui por terem endereçado a mim esse convite. É realmente para mim um motivo de muita alegria poder participar, e sempre que me chamarem eu estarei aqui, se me permitirem, né? Claro que não dá para a gente falar tudo aqui nesse encontro, eu deixo aqui meu contato das redes sociais, vocês vão me encontrar no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, em qualquer lugar vocês me encontram, a gente pode prosseguir essa conversa sobre esses assuntos, assim, relacionados à vocação, o que fazer na vida profissional. Eu não sou modelo de ninguém, aliás, eu vou começar essa exposição, agora entrando, sim, finalmente no tema, citando alguém que que foi para mim um dos exemplos que eu levei em consideração quando eu comecei a trabalhar com essa matéria. Eu não sei se já está aparecendo aí para vocês, eu coloquei aqui na transmissão, espero que sim, né? Nosso tema de hoje, aqui da nossa exposição, é as funções dos tribunais superiores no direito brasileiro, e eu vou tentar enfatizar as transformações recentes pelas quais nós estamos passando aqui. E eu queria começar essa minha exposição rendendo uma homenagem ao professor Arruda Alvim, professor José Manuel de Arruda Alvim. Falecido recentemente, né, nos deixou aí há poucos dias, acho que semana passada, mais ou menos. E o professor Arruda Alvim, eu não convivia tanto com ele, né? Ele é professor de São Paulo e eu resido em Maringá, né? Mas eu tive o privilégio de ser aluno dele em 95 e 96, em 2 disciplinas, né? Tive também a honra de trocar ideias, e-mails, telefonemas com ele várias vezes, né? Sobre assuntos que eram objeto de minha preocupação, de minhas pesquisas. Tive também, foi muito interessante para mim, né? Eu participei da atualização de uma das edições do Manual de Direito Processual Civil dele. Ele tem um manual em 2 volumes, salvo engano, foi a 10ª edição, né, que ele me convidou, eu ajudei na atualização do livro, e além de um magnífico jurista, ele era uma docíssima pessoa,
um gentleman, né? Todo mundo que o conheceu em vida e sabe, né, pôde testemunhar como ele era um sujeito de primeiríssima grandeza, né? Ele era realmente uma pessoa sem igual, espetacular, né? E, pessoal, em 95, quando eu tive aula com ele, eu tinha 22 anos, né? Estava começando a fazer o mestrado, e ele dava aula na casa dele, né? Lá em São Paulo. Eu não sei explicar direito em termos de distância, mas o mestrado que eu fazia era na PUC, e ele residia em um local um pouquinho afastado, a casa dele do lado do escritório, e ele dava aula na biblioteca do escritório, né? Na casa dele. E quando me formei, eu queria fazer concurso, sabe? Talvez ali por influência do meu professor de penal, eu pensava talvez ser juiz e atuar na área criminal, quem sabe? Eu gostava muito de direito penal, enfim, tudo era meio misturado para mim. Mas daí, quando eu tive aula com o professor Arruda Alvim, eu fiquei fascinado com a possibilidade de poder continuar fazendo pesquisa, que é algo que eu gostava muito, continuar estudando, escrevendo, não é? Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, de aprender, eu sempre fui muito curioso em relação às coisas do direito, né? E também de outras áreas da ciência, mas mais recentemente psicologia, neurologia, mas sempre gostei muito do direito, e eu achei fascinante a possibilidade de poder continuar a ser um pesquisador, de eventualmente ser um advogado e ser uma pessoa não igual a ele, porque evidentemente eu nunca vou chegar aos pés do que e foi e é o professor Arruda Alvim, mas poder unir, sabe, isso tudo, né? Pesquisador, professor, e ser um advogado, né? Daí depois eu abandonei a ideia de fazer concurso, bem naquela época eu abandonei, já deixei de lado essa ideia. Então fica aqui a minha homenagem, porque o professor Arruda Alvim é exatamente esse tipo de pessoa. Né? Ele faleceu há pouco tempo, como disse na semana passada, com idade já bastante avançada, inclusive, mas lúcido. Participei de reuniões com ele há algumas semanas, inclusive, sobre um outro trabalho que a gente ia fazer junto, reunião por videoconferência, e ele sempre manteve acesa essa coisa, sabe, de querer pesquisar, que ideia é essa, olha, será que é isso, será que é aquilo, colocava em dúvida, colocava assim, se questionava quanto às suas próprias ideias, então assim, e parecia um jovem, apesar de já ter uma idade lá na frente, parecia que estava os olhos brilhando, sabe, quando se deparava com determinados questionamentos. Então, gente, olha, continuem fazendo isso, vocês que começaram, continuem fazendo, não desanimem, como disse ali há pouco, a vida não é fácil, não é justa, mas não desanimem. Aqueles de vocês que estão aqui me ouvindo, que ainda não estão se dedicando à pesquisa, porque não é a realidade de todo mundo também, não é fácil, né? Às vezes eu trabalho o dia inteiro, é complicado e tal, e daí tem faculdade à noite, enfim, cada um tem as suas dificuldades, né, os seus problemas. Eu mesmo fiz faculdade trabalhando, né, eu levantava 4 da manhã, eu pegava ônibus às 5 para entrar no banco, eu era funcionário de banco, entrava às 6 da manhã no banco e tinha aula à noite, então eu sei que não é fácil. Mas não desanimem, não desistam, vai dar certo, né? As coisas vão devagar, mas vai dar certo, né? Então fica aí esse exemplo, e fica o professor Arruda Alvim como um exemplo para mim, que foi para mim, espero que seja para vocês, como uma pessoa que conseguiu conciliar isso. E eu espero que isso seja também, de alguma maneira, algo estimulante para vocês. E o professor Arruda Alvim, por isso eu peguei ele como exemplo, esse trecho desse artigo que ele escreveu e foi publicado em 1990, em que ele chama a atenção, pessoal, para funções e finalidades, para aquilo que é objeto do nosso trabalho, na verdade, a transformação do papel desempenhado pelos tribunais superiores em tempos recentes, né? Veja, o professor Arruda Alvim aqui, ele chama atenção para aquilo que eu considero essencial. E mesmo autores que escrevem sobre essa matéria mais recentemente, sei lá, nos anos 2020, muito pouco ou quase nada superaram o que disse o professor Arruda Alvim aqui nessas poucas linhas. Claro, a obra dele é muito mais densa, mas aqui eu estou destacando um pequeno parágrafo para chamar a atenção de vocês. Diz ele aqui que quando os tribunais de cúpula decidem, né, enquanto cortes regulamentadoras da jurisprudência, espera-se que fixem princípios através de ensinamentos, quer enquanto confirme decisões, e assim por diante, né?
a expectativa, finaliza ele, é que é sempre pela emergência, pelo surgimento de decisões paradigmáticas. Com isso aqui, pessoal, eu quero começar chamando a atenção de vocês para algumas peculiaridades que informam o trabalho desempenhado pelas cortes superiores, pelos tribunais superiores no direito brasileiro, e aqui vou me restringir apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, né, para distingui-los, né, da atuação, ou melhor, dos tribunais, né, que atuam, ou assim chamados tribunais inferiores, né, tribunais locais, como são tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Eu espero que isso que eu vou falar agora seja importante para vocês em termos de estudo e pesquisa, mas eu espero também que seja bastante útil para vocês na vida profissional daqui a pouco. Eu sei que estão aqui nos ouvindo desde estudantes do primeiro semestre até estudantes do 10º semestre. Eu vou pedir para todo mundo um pouco de paciência. Para aqueles que estão no começo da faculdade, eu peço um pouco de paciência, porque, sobretudo, mais para frente, eu vou falar de alguns conceitos talvez um pouco mais difíceis. Mas depois vocês revisem, vocês voltam no vídeo, né? Isso vai ficar no YouTube, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, me procurem ali nas redes sociais, a gente pode procurar, pode melhorar um pouco isso. E eu peço paciência também um pouquinho para aqueles que já estão mais avançados, né? O pessoal que já está lá no final da faculdade, no 4º, 5º ano, né? Porque talvez alguma coisa que eu vou falar aqui é muito básica, mas eu vou tentar, tanto quanto possível, atender a todo mundo, falou? Então vejam, nós temos o juízo de primeiro grau, o tribunal local, que vamos chamar aqui para ficar fácil, o Tribunal de Justiça, como o Tribunal de Justiça do Paraná, que julga recurso de apelação contra a sentença do juiz de primeiro grau, e temos os tribunais superiores, que, para nossa análise aqui, eu vou falar apenas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? O papel desempenhado pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, assim como o Supremo, é diferente do papel desempenhado pelos tribunais de justiça. E eu falo uma coisa para vocês, pessoal, com muita tranquilidade. Olha, eu sou advogado desde 95, então estou advogando aí há 26 anos. Isso que eu vou falar para vocês, embora básico para algumas pessoas, não é entendido por muita gente. Às vezes você vê alguém que já é pessoa experimentada na vida do direito, já rodou, já é uma pessoa rodada, vamos dizer assim, e encontra alguma dificuldade, né? Sabe aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que agora com os computadores, agora não, já há algum tempo, né? Com os computadores ficou fácil. Muita gente, até hoje eu vejo, pegando aquilo que ela fez para o recurso de apelação e copiando no recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Não pode. Mas eu percebo também que muita gente incide nesse erro porque não compreende algumas dessas diferenciações que eu vou procurar apresentar aqui para vocês, tá bom? No próximo item, eu tento chamar a atenção de vocês para as funções dos tribunais superiores. Quais são essas funções? Nomofilática, uniformizadora, paradigmática e diquelógica. São as funções assim indicadas pela doutrina moderna, né? Doutrina mais recente. Percebam que, de algum modo, ainda que ele não tenha usado essa terminologia, o professor Arruda Alvim já se referia a esses pontos. E, na sequência, falarei da finalidade desses tribunais. O que significa a função nomofilática? Função nomofilática diz respeito à definição da inteligência da norma jurídica, né? Então, incumbe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição Federal, incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, né, a definição do direito federal infraconstitucional, né? Exemplo, deixa eu citar um exemplo bem recente, pessoal, e vocês já devem estar acompanhando isso porque começou a ser noticiado, sobretudo ontem. Estamos aqui hoje no dia 16 de setembro de 2021, ontem ou anteontem, agora não tenho certeza, foi no dia 14, dia 15, que eu vi a notícia de que o Tribunal de Justiça do Paraná, né, reconheceu que animais, no caso era 1 ou 2 cachorros, eu não consegui ver o acórdão, eu vi a notícia, então eu estou vendendo aqui para vocês o que eu vi na notícia, né, foram a esses animais, foi reconhecido o direito de figurarem como parte no processo. Eu vou me limitar a dizer isso,
apenas e tão somente isso para dizer a vocês o que foi a notícia. Né? Assim que sair o acórdão, eu vou publicar nas minhas redes sociais também, assim que eu tiver acesso, e vou fazer uma análise dessa decisão. Veja, saber se um animal, cachorro, poderia ser um gato, aliás, não sei se vocês viram aqui no canto do vídeo, aqui um pouquinho, ó, em cima da minha poltrona, quando eu estou com as costas doendo muito, eu fico sentado ali estudando, tem um gato, meu gato de estimação, tá velhinho como eu, Habermas, né, o nome dele. O Habermas pode ser parte no processo, pode mover uma ação, né, é claro, representado por um advogado e tal, é sobre isso. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, o Superior Tribunal de Justiça, à luz da Lei Federal Infraconstitucional, eles vão deliberar sobre isso, né? O direito dos animais poderem ou não, serem ou não reconhecidos como sujeitos de direitos, serem ou não reconhecidos como pessoas que podem ajuizar ação ou não podem ajuizar ação, né? Vejam, esse é o propósito dos tribunais superiores. Interessante, o Superior Tribunal de Justiça não existe para dizer se o fato aconteceu ou não. Então, por exemplo, estou aqui discutindo se o réu, de fato, ele ultrapassou o sinal vermelho ou não, ele estava em excesso de velocidade ou não. Enfim, ele praticou aquele ato, a que horas ele chegou, saber como o fato aconteceu, pessoal. Isso, nós chamamos de questão de fato, é resolvido apenas até o tribunal local, o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, que decidiu isso agora. Então, certamente haverá recurso contra essa decisão do Tribunal de Justiça do Paraná para um ou para ambos os tribunais superiores, para que esse tema seja objeto de deliberação ali, porque é nos tribunais superiores que nós vamos decidir sobre a rigidez, a validade e a autoridade da norma, que é a função nomofilática dos tribunais superiores. Da função nomofilática decorre a assim chamada função uniformizadora e também a função paradigmática, né? Agora, vejam só, o que é a função uniformizadora? Eu acabei de mencionar essa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, né? Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, há não muito pouco tempo, já decidiu em sentido contrário. O Tribunal de Justiça do Paraná, né, decidiu que os animais podem ser parte no processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, há pouco tempo, depois eu vou publicar também essa decisão com outras informações, decidiu em sentido contrário. Imagina, animais não podem ser parte no processo. E aí? Percebam que nós estamos aí diante de uma divergência quanto ao sentido da norma. Porque se um animal pode ou não ser parte, se um animal pode ou não, o que é que o animal é? À luz do direito, ele é coisa, não é coisa, né? Eu escrevo nos meus livros, esses dias, né, você até mencionei, um gato de estimação como o Habermas, que está aqui, ele pode ser penhorado se um dia for executado? Ou não pode? Né? Um animal de estimação, um animal de companhia, ele pode ser considerado como, por exemplo, o gado de cria para abate, para servir de alimentação? Né? Então percebam, aliás, é uma crítica que eu faço, né? É difícil ter uma opinião formada sobre isso, porque a gente está raciocinando sobre esse assunto com base em conceitos que não foram construídos para tratar dessa situação. Vejam, pessoal, na nossa sociedade, claro que sempre foi assim, sempre houve mudanças e sempre houve alguma complexidade, mas nós vivemos em tempos em que tudo muda muito rapidamente. Nós vivemos em tempo em que a sociedade é extremamente complexa, né? Eu, que estudo direito desde 1990, eu tenho que estudar direito o tempo todo, porque o que eu estudei sobre, por exemplo, conceito de pessoa, se aplica a pessoas não humanas, porque existe essa categoria, de acordo com parte da doutrina, pessoas não humanas, eles usam essa expressão para se referir aos animais sencientes, né? Então, existe essa categoria. Animal é coisa ou não? Animal é objeto do direito? Ou é titular? Pode ser considerado titular de direito? Qual a minha relação com o meu gato de estimação? Eu sou responsável por ele? Sou proprietário dele? Percebam isso. Percebam isso.
só estou citando esse exemplo, que é atualíssimo, né? Eu pensei nele, eu falei, eu vou falar com o pessoal sobre isso, para chamar a atenção de vocês para aspectos que estão começando a ser objeto de pesquisa. Eu sei que muitos aqui que estão nos ouvindo podem dizer, esse assunto é um assunto banal, imagina, falar que animal pode ser parte no processo. Ok, não vou aqui discutir com vocês sobre isso agora, se você gosta, se você não gosta, mas algumas das estruturas mais importantes do direito, para não dizer todas, surgiram, pessoal, diante de dilemas como esse. Não sei se vocês já leram um livro chamado Sapiens, do Harari. Se não leram, recomendo a leitura, excelente livro. E num dos pedaços desse livro, é um livro, a leitura é muito agradável, não é sobre direito, mas esse exemplo que eu vou mencionar está nesse livro, é sobre direito. Ele fala da pessoa jurídica, da criação da pessoa jurídica. Veja só, cá entre nós, não é um negócio meio que de doido? Se você fala para alguém que não é da área do direito, para alguém que nunca viu isso, eu aqui chamo, Gleiton, eu, Gleiton e a Mariceles, vamos montar aqui uma sociedade, né, entre nós, e vamos criar uma marca, e vai ser, sei lá, uma editora, vai ser uma fábrica, vai ser um mercado, né? Enfim, ele cita o exemplo de uma marca, depois vocês vão ler, de veículo, né, de fabricante de veículo de nível mundial, muito interessante. Veja, a pessoa jurídica é uma pessoa diferente da pessoa de seus sócios. É obra de um gênio, Savigny, né, lá milhões não, né, algumas centenas de anos atrás, diante de determinados dilemas, ele foi lá e estruturou isso, né? Aliás, eu e o Fábio, no nosso Código Civil Comentado, a gente fala, é um livro bem comentário rápido, né? Mas a gente fala um pouco sobre a criação da categoria pessoa jurídica. Veja, o direito é criação humana, né? O direito é uma ciência cultural. Nós é nosso desafio, e é desafio nosso não, que meu tempo está passando, desafio de vocês, sobretudo, que estão começando agora, né, fazer essas pesquisas sobre dilemas como esse. Eu citei o exemplo dos animais, mas tem um monte de outros problemas acontecendo para os quais, pessoal, não há solução pronta ainda. Tem um outro pensador que eu gosto de citar muito, né, que tem livros chamado, vários livros, na verdade, mas talvez o primeiro e mais famoso deles tenha sido seja aquele chamado Modernidade Líquida, chamado Zygmunt Bauman, que ele dizia, veja, ele também faleceu há pouco tempo, mas ele faleceu inclusive antes de ver a pandemia chegar, e ele dizia assim, olha, as soluções que nós pensamos para os problemas que nós estamos enfrentando hoje, aquelas soluções que nós construímos, não são suficientes para resolver os problemas que estamos enfrentando hoje. Ok? Né? E, vejam, as soluções para esses problemas que estamos vivendo hoje, dizia ele, não foram inventadas ainda. E ele não viu a pandemia. Ele não se deparou com esses dilemas da pandemia. Então, hoje, eu estava assistindo uma palestra ontem à noite, né, de alguns cientistas políticos, filósofos, uma discussão interessante sobre o papel do Estado, pós-pandemia, sobretudo. E um dos assuntos que é objeto de discussão agora é se é ou não o caso, eu estou escrevendo sobre isso para adicionar na minha Constituição Federal comentada, se é ou não o momento de se dar início àquilo que se tem chamado de desconstitucionalização do direito. Porque muita gente diz que tem muita coisa prevista na Constituição e se a gente não resolver isso, se ficar tudo na Constituição, o Estado não avança, a sociedade não avança, enfim, o Brasil não avança. Então percebam, isso é correto ou não é correto? Nossa Constituição Federal é inchada demais ou não é inchada demais? Né? Os tribunais superiores, percebam, quando a gente fala dessa função nomofilática, dessa função uniformizadora, e eu estou usando aqui como gancho para vocês, para chamar a atenção de vocês, no sentido de que tudo isso que eu estou mencionando aqui, e eu estou colocando aqui nesse slide com o propósito de provocá-los efetivamente, também está em ebulição. Veja,
se vocês gostam de podcast, né, eu também tenho um podcast, eu falei bastante disso no podcast, e vários estudos têm sido realizados para falar da transformação dos tribunais superiores recentemente. Por quê? Porque cada vez mais eles desempenham essa função que o professor Arruda Alvim mencionou lá, mas que ganha destaque hoje, que é a assim chamada função paradigmática. A importância dos precedentes. Na disciplina que a gente tem no nosso programa de mestrado, e as aulas começam semana que vem, a disciplina que está sob minha responsabilidade, a gente vai dedicar muitos encontros, reflexões, estudos para falar sobre a função dos precedentes no direito brasileiro, né? E daí, por conta disso tudo, pessoal, é que se discute. E com isso eu já vou chegando aqui ao final da minha exposição, porque eu tenho um tempo, e como disse, a parte mais importante vem na sequência. Hoje está em discussão qual é a finalidade dos tribunais superiores. Se ela é preponderantemente pública ou se ela é preponderantemente privada. Ora, os tribunais superiores também julgam a causa, é a função de que é lógica, né? Que é a aplicação da norma ao caso concreto. Mas esse papel por ele, Tribunal Superior desempenhado, é acidental, ou pelo menos só é realizado após o desempenho da função nomofilática. Mas também os tribunais locais, também os assim chamados tribunais de segundo grau, como Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, assim por diante, também desempenham o papel de definir o sentido da norma jurídica, né? Mas o que é definir o sentido da norma jurídica nesses dias que estamos vivendo? Em que, como mencionei há pouco, tudo muda muito rapidamente. A própria ideia de aquilo que deve estar na Constituição, aquilo que não deve estar na Constituição, isso está sendo objeto de discussão, né? Eu conversava num grupo de WhatsApp há pouco, de professores de processo civil, que o próprio conceito de relação jurídica está em debate hoje. O que a gente aprendeu como relação jurídica, conceito de relação jurídica? Que a relação jurídica é formada entre A e B, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, etc., titular, destinatário. E a gente sempre pensou nisso como se estivéssemos diante de sujeitos estáticos, de objetos simples, né? Isso se valeu, se fazia sentido para o direito da primeira metade do século passado, né, em que a gente vivia o direito dos códigos e das leis, pessoal, talvez não faça mais sentido hoje. Hoje, a gente vive, para parafrasear o professor Canotilho, constitucionalista português, a gente não vive mais no direito dos códigos, a gente vive no direito dos princípios. A nossa Constituição Federal, né, goste-se ou não disso, ela é permeada de direitos fundamentais que tem estruturas de princípios. E quase tudo, se não tudo, ou pelo menos boa parte dos dilemas que a gente enfrenta no contexto atual, odiernamente, contemporaneamente, depende de bem compreender como solucionar problemas à luz dos princípios jurídicos no contexto em que vivemos. Com isso, encerrando aqui a minha exposição, mais uma vez agradecendo a todo mundo que está participando do evento, e eu dirijo com muito carinho, sabe, uma palavra especial a vocês que são estudantes aqui no curso de graduação na Universidade Paranaense. Tem muito mais gente nos assistindo, mas o evento aqui é dos campi de Umuarama e de Cianorte. Não desanime, é difícil, há cobrança, eu sei, eu sou pai, eu tenho um filho que estuda direito, eu também cobro, eu também fui cobrado e sou cobrado até hoje. Não é fácil, a vida não é fácil nem justa, mas sigam em frente. Não parem de estudar. O direito precisa de pesquisadores, de profissionais que não desanimem, que não percam a chama, a vontade de sempre continuar pesquisando, estudando, se atualizando e procurando soluções para problemas do presente e do futuro. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite, né? Eu não sei se eu devolvo a palavra ao Gleiton, a Mariceles, ao Gleiton que apareceu aqui. Eu acho que eu estourei meu tempo, que a Valéria falou assim, fala até 40 minutos, me perdoem, perdão mesmo, né? Mas mais uma vez me coloco à disposição de vocês para no futuro, seja em outro local, prosseguir essa conversa adiante. Mais uma vez, obrigado e um abraço.
Imagina, professor Medina, é uma satisfação, a passagem do tempo a gente acabou nem percebendo também assim, essa sua fala eu acho que merece um destaque aqui, que o seu histórico fala muito, muito, muito alto nesse contexto, nesse conjunto do que foi mencionado sobre pesquisa, o papel transformador da pesquisa e o impacto na vida do pesquisador. E há um ditado que diz que quando uma pessoa melhora, melhora todo o entorno e melhora um pouco da humanidade ali representada. Eu quero dizer que eu testemunho a evolução da humanidade aí nas suas pesquisas e é um prazer para a gente ouvi-lo, sempre dando um retorno e um incentivo, uma palavra de motivação para todos nós. A hora que o professor fala, eu sou também seu acadêmico aqui. Então, sinta-se acolhido. É sempre um prazer ouvi-lo e uma satisfação perceber a acolhida junto à comunidade acadêmica também. Eu que agradeço, Gleiton. Gosto muito de você também, viu? É recíproco. Quando o professor falou das sensações em relação à Unipar, queria falar em nome da Unipar também, dizer que a Unipar sente-se feliz e honrada com a sua presença entre nós aqui, tá certo? Muito, muito obrigado.